Verdade ou consequência? No vídeo de hoje, na nossa série Livre-Arbítrio, nós vamos falar sobre consequências de escolhas erradas. Você lembra certamente, quando você era mais jovem, de brincar, de verdade ou consequência? Quando no círculo de amigos nos faziam uma pergunta, tínhamos que falar a verdade e, se optássemos por não falar, tínhamos que pagar o que nós chamávamos na época de prenda, mas hoje é um desafio. Nossa vida ela é cheia de consequências, frutos das escolhas que nós fazemos. Na Escritura, nós vamos ver na vida do rei Davi, por exemplo, uma consequência gravíssima que aconteceu por escolhas erradas das quais ele optou. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ver a história de Davi com Batseba. Quando então diz o texto que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi, na verdade, escolheu ficar no seu palácio, em sua casa, enquanto seu povo guerreava. Passeando pela varanda do palácio, observava uma casa e nessa casa, provavelmente uma janela aberta, ele teve acesso a uma mulher que estava se banhando, que era a Batseba. Ele pede para um servo então chamar ela, perguntou a ele quem era ela, ele disse, olha, ela tem marido e tem pai, ela é esposa de Urias, o heteu que está na guerra. Mesmo assim, Davi manda chamar essa mulher. E ali então eles têm uma pequena conversa, não parece ser uma conversa muito profunda, e eles acabam então cometendo o pecado sexual do adultério. Consequência desse pecado foi uma gravidez. Não satisfeito com esse erro, então Davi manda chamar o Urias retorna da guerra, diz para ele, olha, volta para casa, tenha lá uma noite com a tua esposa, e depois você volta para a guerra. Mas Urias, diz a Escritura, que dormiu na porta do rei Davi. Quando Davi levanta no outro dia, percebe que aquele homem não tinha voltado para casa. E isso foi algo muito ruim para Davi, porque a intenção dele era que aquele homem estivesse com sua esposa, então essa gravidez seria naturalmente do marido, publicamente, mas nós sabemos que não, E Davi também sabia que o filho não seria do Urias, mas sim dele. Vendo que Urias não tinha voltado, perguntou, por que não voltou? Ali, queridos, eu vejo Deus falando com Davi. Urias diz o seguinte, meu senhor, como voltaria para minha casa, teria uma noite com minha esposa, se meus irmãos estão lá na guerra, perecendo no frio, no relento? Palavras que constrangeram o rei Davi. Mas mesmo assim, Davi não estava satisfeito com aquele episódio. Ele arquitetou algo muito pior. Ele escreve uma carta de próprio punho, dá para Urias e diz, entregue ao teu comandante lá na guerra. Quando Urias retorna à guerra, entrega a carta. Ao ler a carta, o seu comandante percebe que o rei Davi havia mandado ele para o fronte, para morrer na batalha. E Urias morre. Qual a consequência que acontece com Davi? O profeta Natã o procura e conta uma história. Temos um problema sério em Israel. Há um homem, dono de muitas ovelhas, que decidiu roubar uma única ovelha de um homem, matou ela, sacrificou ela, fez um churrasco e ficou ileso. O que devemos fazer? Davi se revolta e diz, este homem deve morrer. Então Natã olha para ele e diz, este homem é tu. Porque tu podia ter quantas mulheres você quisesse. Ele era o rei, poderia ter um harém, desde que a esposa que ele escolhesse não tivesse um marido, que não era o caso com relação a Batseba. O resultado, a consequência desse erro foi o seguinte, Natã disse a ele, esta criança não viverá, e a espada jamais se apartará da tua casa. Queridos, quem conhece a história bíblica sabe que Davi perdeu os filhos nessa situação, e não só isso, houve um estupro dentro da família entre os irmãos. Um dos irmãos havia violentado a sua irmã, filha de Davi. Mas veja bem, vamos meditar num texto da Escritura, no Salmos 51, verso 2 e verso 3. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Este salmo de Davi é um salmo de arrependimento,
quando ele é confrontado pelo profeta Natã. Com isso, queridos, o que nós aprendemos? O pecado traz consequências. Escolhas erradas trazem consequências. Escolhas corretas também trazem consequências. A diferença está em que tipo de consequência nós vamos ter. Quando nós optamos por algo que é correto, nossa consequência é algo bom para a nossa vida. Mas quando nós optamos por fazer aquilo que é errado, provavelmente a consequência se voltará contra nós. Podemos até nos arrepender, pedir perdão e Deus irá nos perdoar, como aconteceu com Davi. Mas não se esqueça, a consequência irá ficar. Então eu faço uma pergunta: verdade ou consequência? Vamos preferir a verdade, mesmo que a consequência possa ser dolorosa, amarga e difícil de administrar, mas ela irá produzir em nós algo proveitoso. Este é o vídeo de hoje. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Às 19 horas teremos o nosso quarto vídeo da série Livre Arbítrio. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça, né, de te inscrever no canal, dar aquele likezão que nos ajuda e, principalmente, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.